Então agora eu vou explicar o significado do desvio padrão. O que indica o desvio padrão? Tá? Então essa é uma explicação didática, pessoal, porque para explicar o significado do desvio padrão. Tá? Então o desvio padrão ele indica uma variabilidade da amostra. Didaticamente, se nós formos comparar amostras com a mesma média e desvio padrões diferentes, o desvio padrão maior ele indica uma maior variabilidade, tá? Certo? Didaticamente, se nós tivermos então amostras com médias diferentes, desvio padrões diferentes, fica mais complicado de perceber essa variação. Tá? Então, com médias iguais e desvio padrões diferentes, aquela amostra que tem maior desvio padrão é aquela que tem a maior variabilidade. Tá? Então, a gente, como eu falei para vocês, a gente faz um intervalo, né? Que é formado com a média mais ou menos do desvio padrão. O que é? É pegar a média e diminuir do desvio padrão, e pegar a média e somar com o desvio padrão. Quando eu pego a média e diminuo o desvio padrão, eu tenho um limite inferior. Quando eu tenho a média e somo o desvio padrão, eu tenho um limite superior. Então gera um intervalo, semelhante como se fosse um intervalo de classe, tá? Mas não é aquele raciocínio do intervalo de classe que a gente está falando aqui. Eu estou falando de uma forma de comparação, tá? Então, quando eu estou comparando então amostras que têm a mesma média e o desvio padrão diferente. Então vocês podem perceber, vamos supor aqui o exemplo da amostra que tem uma média 20 e o desvio padrão de 15. Então 20 menos 15 dá 5, 20 mais 15 dá 35. Então eu tenho um intervalo aqui, que indica uma variação, uma variabilidade, um sinônimo. Comparado com a amostra B, que a estatística sempre trabalha com a comparação de amostras ou populações, então que tem a média 20 e o desvio padrão 5. Então o intervalo, o limite inferior que eu vou formar aqui, 20 menos 5 dá 15, 20 mais 5 dá 25. Bom, vamos comparar esses dois intervalos. Então, percebam o tamanho do intervalo. Aquele intervalo que é maior, ele tem uma maior variabilidade, comparado com um intervalo que é menor. Então, esse intervalo cabe aqui dentro. O que significa ter maior variabilidade em termos estatísticos? Significa você ter se você tem uma amostra que tem maior variabilidade do que a outra, é porque ela tem valores muito diferentes, ou seja, valores muito pequenos e valores muito grandes, quando comparado com a outra amostra que tem a menor variabilidade. Então a variabilidade está na variação dos valores mesmo. Então se você tem uma amostra comparada, uma amostra que varia muito comparada com uma que varia pouco, a maior variabilidade está exatamente nos valores, ou que tem valores muito diversos e são muito pequenos em relação aos menores valores da outra amostra que varia pouco, e tem valores muito maiores comparado com os maiores valores da amostra que varia pouco, tá? Agora, pessoal, uma coisa importante destacar, tá? Que você só vai comparar amostras através de testes estatísticos. São testes de hipótese, tá? E testes estatísticos é possível você verificar se existe uma diferença significativa, tá? Entre as amostras ou entre as populações. Então a diferença significativa quer dizer, calculado pelo erro padrão, com nível de significância, tudo que eu não expliquei ainda aqui, ela é amostras que tem uma diferença significativa da outra, é porque a população que elas foram tiradas são diferentes, tá? Então, de fato, realmente elas têm uma diferença, tá? Então a única forma de você dizer que existe uma diferença real é através de um teste estatístico, certo? Fora isso, a gente está fazendo comparação aqui, mas as diferenças a gente não está calculando estatisticamente, ou através de teste estatístico, se elas são diferentes de forma significativa. Isso aí na explicação, então, depois de erro padrão, em teste de hipótese eu explico para vocês o que é. Mas o que tem que ficar na mente de vocês é que um desvio padrão maior, se eu comparar médias iguais, médias de amostras iguais, ele indica uma maior variabilidade, tá? Então, quanto maior o desvio padrão, entre aspas, maior é a variabilidade. Então, o que tem que ficar para vocês
na mente é que o desvio padrão é uma medida de variabilidade, e quanto maior, vai indicar uma maior variabilidade. Didaticamente, a gente pode ver quando as médias são iguais. Quando as médias são diferentes, já não fica tão assim evidente, tá? Então é isso aí, pessoal. A aula de comparação de significado do desvio padrão é isso aí. Boa noite a todos.